Começando mais um DoutorCast, nosso podcast querido. Sou suspeita, né? Mas sim, muito amado por nós e principalmente por todo mundo que acompanha. A gente tem gente que tá com a gente aí desde o início, gente que tá com a gente. Falei pra caramba, gente, mas é porque o podcast é da gente. Você que tá aí com a gente desde o início acompanhando o DoutorCast, todos os médicos que o DoutorCast trouxe pra cá, né? A gente compartilhou tantas experiências, tantas histórias, tantas especialidades. E hoje não será diferente. Ó, gente, a gente tem um blogueiro aqui. Já vou começar falando que é blogueiro. Ué, mas não tô falando mentira, porque ele mesmo falou isso na rede social, não é verdade, doutor? É isso aí. Que ele vai contar essa história pra gente aí, de como que ele viralizou nas redes com um tema específico, um tema querido por muita gente, no sentido de que todo mundo, a maioria das pessoas se identifica, você vai descobrir. Dr. João Marcos Campos Ferreira, neurologista, bom demais te receber, doutor, obrigada, tá? Obrigado eu fiquei muito contente com o convite, eu acho esse formato de podcast fica super legal e um tema como esse, né, que você vai comentar ainda mais, eu não vou dar muito spoiler, mas no podcast vai ser sensacional. Gente, muito bom, realmente, gente, é um tema muito relevante, vira e mexe a gente, mesmo com outras especialidades, a gente cai nisso, que é tudo muito linkado, né, tá muito entrelaçado. Bora lá, porque a gente vai ter muito bate-papo, mas antes, claro, não posso esquecer da nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, nossos agradecimentos que tá com a gente desde o início, acreditando aí no nosso projeto. Realização Amplia Med Ponto de Saúde e apoio Falo Mesmo Comunicação. Bora lá, doutor, ó, vou falar a sua especialidade aqui, e eu sempre falo pro pessoal se eu faltar alguma coisa, né, porque os históricos de vocês, meu Deus do céu, deixa eu abrir aqui o pergaminho aqui. Ó, médico formado pela Unifoa, a Escola de Ciências Médicas aqui de Volta Redonda, afinal de contas o doutor é filho da casa, é de Volta Redonda, neurologista pela Universidade Federal Fluminense, mestrando em neuroimunologia também pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduação em medicina de urgência e emergência pelo Einstein, pós-graduação em medicina de família pela Universidade Federal de São Paulo, neurologista do nosso Hospital Unimed Volta Redonda e curador de neurologia da Conexa Saúde, certo? Isso aí. Aí, assim, eu sei que depois que a gente falou do assunto, do tema, ansiedade, tem muita gente que vai ficar até o final, né? Acho faz muito que bem, inclusive, porque a maioria das pessoas, e eu tô me colocando aqui no bolo, é ansiosa. Será que é um diagnóstico certo? Porque a sensação que a gente tem é essa, né, doutor? Que a gente vive num mundo ansioso. Então, a gente logo dá o diagnóstico pro coleguinha ali, ansioso, ou posso estar errada. Funciona mais ou menos assim mesmo. É um negócio que a gente tem que pensar que a ansiedade ela pode ser dividida em duas formas, né? A gente tem ansiedade fisiológica e ansiedade patológica. Então, vamos supor, eu te coloco lá na Amazônia com uma faca na mão e te mando andar sozinha, sei lá, 4 quilômetros pela Amazônia com a faca na mão. Você vai ficar ansiosa, vai com medo, você vai ficar tensa, sei lá, vai vir uma onça, vai vir uma cobra, sei lá quais os outros bichos, né? A gente botou até girafa, né, na Amazônia. Já colocaram girafa? Já colocaram girafa na Amazônia. Eu não sou a Zuma, né, gente? Acho bom a gente fazer essa... Fechei parênteses, com certeza. Então você vai ficar tenso, você vai ficar ansioso ali, preocupado com algo que pode acontecer. Essa ansiedade é uma ansiedade natural, que te prepara para um perigo real. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai ficar ansioso? Você não quer falar besteira. Você não quer ser mandado embora. Ser mandado embora não quer ser contratado. Você quer ser contratado, você não quer perder aquela oportunidade. Você vai fazer uma prova, você fica um pouco ansioso para não escrever coisa errada. Então, até certo ponto, aquela ansiedade ela é natural. Quando a gente tá lá em casa, vendo Netflix, tranquilão, de repente a gente acha que a gente vai morrer, o coração acelera, falta o ar, a gente fica preocupado com, sei lá, uma conta que a gente ia pagar e de repente começa a acelerar demais. Não tem um risco real ali acontecendo, entende? Então a gente já começa a ver que essa ansiedade está um pouquinho fora do comum. E a gente já pensa como uma ansiedade patológica. Uhum. Então, você comentou sobre, a gente vive num mundo mais ansioso. A gente vive porque parece que a forma da gente encarar a realidade hoje em dia mudou um pouco. Então, as pessoas vivem muito no estado de alerta contínuo. O ansioso é aquela pessoa que está lá o tempo inteiro, alerta, tudo é muito importante.
ele perde a capacidade de hierarquizar as coisas. É muito importante, pouco importante ou não tem importância nenhuma. E aí, a ansiedade, não só a ansiedade, como os transtornos de humor, eles têm ficado cada vez mais frequentes no mundo de hoje, com essa dificuldade de hierarquizar, né? Aí você falou dos transtornos de humores, né? Que também é muito, muito comum, mas é muito próximo. Eles se confundem mesmo? O que a gente pode falar que é um sintoma, né? Um sintoma de ansiedade ou um sintoma de... Qual que é a diferenciação aí desses dois? Os transtornos de humor, eles são mais amplos, né? Pode pegar desde a polaridade, a gente vai ter a distimia, aquela pessoa mais apática ou um depressivo. É difícil a gente rotular. A medicina, ela tende a fazer isso. Separar as coisas por nome. E a gente separar as especialidades, né? Você comentou sobre vários especialistas. Então, a gente tem um especialista aqui em neurologia, um especialista em nisso, especialista naquilo. E dentro da especialidade tem um subespecialista. Então, o médico especializado em joelho, o médico especializado em ombro. É difícil a gente fazer isso. A gente faz isso de uma forma didática para facilitar o estudo, né? Mas o ser humano ele é muito mais complexo do que essa divisão. Uhum. E rotular com um diagnóstico às vezes é complicado também. A gente tem uns sintomas mais típicos, né? No bipolar, que tem uma fase de mania, de ficar muito empolgado, ou uma fase depressiva. A gente tem as síndromes depressivas também, a depressão, que o paciente já não tem ânimo para fazer as coisas. Mas elas podem ter uma área meio que de interseção entre elas. Então o ansioso, a ansiedade já generalizada, ela pode ser o ponto inicial de uma depressão. Então o paciente está ali no estado de alerta contínuo, chega um ponto que ele fadiga, ele esgota. Não dá para você ficar sempre em alerta contínuo. E você cai pro tanto faz. Vamos sair hoje? Quer comer o quê? Tanto faz. Já entra no quadro depressivo. É difícil separar, mas durante uma consulta a gente consegue ir pontuando, né? E como tem muitos transtornos de humor, vai ficar meio pesado a gente elencar todo aquele DSM, que é aquele índice que a gente tem das doenças mentais ali. Mas a gente vai observando no dia a dia, na vida cotidiana. Mas geralmente quem tem o transtorno de humor, ele é um ansioso ou vice-versa ou depende? Depende. Porque tem um transtorno de humor que a pessoa vai estar depressiva. Ele vai estar triste só. Às vezes ele não vai ter essa urgência de fazer um monte de coisa, ele não quer fazer nada. Tá ali triste, chorando muito, desanimado. Mas, e aí entra essa questão, né? O ansioso, a gente tem aquela mania. Você pensou no ansioso, pensa aquela pessoa 220, eu sou 220, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem ansioso que é quieto. Tem que aqueles pensamentos intrusivos, vem um monte de pensamento toda hora. Às vezes tá lá quietinho, fazendo uma coisinha, mas cabeça mil, né? Também tem esse perfil de ansioso. Então depende muito. Então a gente tem que avaliar caso a caso, né? Um caso concreto por caso concreto. Apesar da medicina, como o doutor disse, né, das especialidades, ser uma ciência, muitas vezes é o depende. Depende. Exatamente. Porque se a gente pegar a ciência, né, a medicina e a ciência, ela é um recorte da realidade. A gente cansa de ver isso. Um artigo científico falando mal do ovo. Aí outro artigo científico falando bem do ovo. Aí um artigo científico falando que a uva engorda. Aí outro artigo fala que a uva não engorda. Assim, alguém olhou de uma certa maneira e tinha uma certa razão, mas aí a gente, aprendeu uma coisa a mais, viu um novo exame. Interpretou de uma forma... E vai evoluindo, né? Então, a ciência que é, importante demais. Eu sou médico, né? Eu tô fazendo mestrado, enfim. Mas a gente tem que olhar para a realidade antes de tudo. A realidade é o bem mais precioso que a gente tem. Eu falo isso para meus pacientes no consultório. A realidade é o bem mais precioso que a gente tem. Tá com o pé no chão e olhando para o mundo real. A gente vai ter essas ferramentas a mais para ajudar no nosso diagnóstico, exame de sangue, porque às vezes é deficiência de vitamina e o cara tá achando que tá deprimido, né? Tem isso também. Isso ainda, né? Que é muito difícil, porque por isso que é importante fazer os exames. Às vezes é a parte hormonal mesmo, a gente escuta, o cortisol, vamos controlar isso, e é muito real, né? Aí entra realmente um negócio bem exato, a ciência do negócio, né? Exatamente. O primeiro passo que a gente vai fazer antes de definir um diagnóstico de ansiedade, de transtorno de humor, e sim, na neurologia, transtorno de sono, o pessoal acha que, eu sou muito esquecido, eu acho que eu tô com Alzheimer. Você vai ver a deficiência de vitamina B12. Eu doso B12 de todo mundo. B12 pra gente assim, igual quem assistiu aquele seriado do House, né? O House falava lupus direto, lupus aqui. O B12 é nosso lupus, assim, a gente investiga o B12 em todo mundo. O paciente chega lá, acha que tá com demência, não, deficiência de vitamina B12. Que é uma vitamina que recobre nosso nervo, ali a bainha de mielina, tem o complexo B todo, né? Tiamina, B12, enfim.
E a gente tem que fazer. E geralmente ou depende, tipo, novamente, né? Depende. A gente vai usar muito depende, tá, gente? Vocês tenham paciência com a gente. Mas é porque, na verdade, depende, né? Depende do momento, do tipo de paciente, da idade. Eu doso sempre de todo mundo. Todo mundo. Chegou no consultório, queixa deprimida, queixa de, sei lá, suspeita de esclerose múltipla, suspeita de Alzheimer, eu faço um screening, que eu falo, né? Uma busca geral para todos os pacientes, um mapeamento inicial. Falei, beleza, vamos lá, você tá com essa queixa, eu quero ver até onde essa queixa aqui é uma lesão orgânica de falta de neurotransmissor, falta de hormônio, vitamina, ou isso já tá indo pro lado um pouco mais psicológico e questões mais morais, questões espirituais, enfim, várias coisas que podem estar ali que a gente depois, no decorrer da consulta, a gente vai descobrindo um pilar que tá meio rachado ali e a gente tenta ajustar, né? É muito específico, né? É o famoso, cada caso é um caso, e é mesmo. Claro que eu acredito que dentro do seu consultório, do seu atendimento, às vezes você tem um público maior em determinada situação, de determinado jeito. Agora, isso que você falou de psicológico, espiritual, e aí trabalha também com os parceiros, aquelas pessoas que complementam o seu trabalho e vice-versa. Tem muito isso em todas as áreas. Quando eu pego, vamos falar especificamente da ansiedade, né, daquilo que a gente estava comentando até antes, né, do curso de ansiedade que eu tinha lançado, essas coisas. A gente vai falar disso porque, na verdade, ele já contou, já gente. Falei, ele falou. Escorregou. Ele não tem como, gente. Brincadeira, doutor. Mas é porque, na verdade, ele tem um curso já gravado, já prontinho, com quantas horas de curso? Tem 6 horas e pouco, mais de 6 horas de curso. Com um monte de módulo. Eu perguntei ele ali, um monte de módulo, não sei, 6 horas e pouco de curso, com uma produtora que veio, que gravou uma coisa profissional. Um material de muita qualidade com o foco do trabalho do doutor, que hoje é a ansiedade gritante aí, a demanda, né, do que chega para você realmente foi o que você disse antes, a gente conversando aqui nos bastidores, quando você viu, você estava... Quando eu vi, eu estava no meio, de repente. No meio. A gente viu que a pandemia fez muito isso, né? Uhum. Eu acabei tentando trazer uma didática para o consultório. E assim, eu falo de 3 pilares de tratamento, onde eu envolvo vários profissionais também. As próprias lives que eu fiz lá naquela época que a gente estava brincando de blogueiro, foi uma coisa que eu vi uma necessidade. Eu fiz live com padre, eu fiz live com ginecologista, eu fiz live com um colega neurologista, eu fiz live com nutricionista. Foi assim, vários profissionais para a gente poder entender, assim, olhar. O ser humano ele é muito mais complexo do que um diagnóstico. Assim, um diagnóstico não define quem a gente é. Então a gente tem que olhar de uma maneira mais ampla para isso tudo. Uhum. E a gente foi destrinchando, enfim, foi muito legal. Que, assim, a gente falou sobre muita coisa, né? A gente É uma série de lives, né? Uma série de lives. Que constou no material do doutor na rede social. Agora entrou como bônus desse curso que já está completaço e ainda tem esse bônus. Mas quem viu lá a live pôde acompanhar todos esses especialistas em diversas áreas complementando o seu trabalho e vice-versa, né? O trabalho do neurologista. E então, como que é importante o olhar para o todo. Não só para, como você falou, vai além do diagnóstico. Vai além do diagnóstico. Eu separo normalmente 3 pilares, né, principais. A gente tem o pilar dos medicamentos. E esses pilares, eles se dispõem como se fosse um tripé. O tripé, sem um dos pés, ele não se sustenta, ele cai. Uhum. O paciente meu que estiver ouvindo isso aqui, ele vai ver que eu falo isso direto na consulta. E esses 3 pilares eu abordo medicação, terapia e hábitos de vida. Na medicação, eu destrincho em remédio, esse remédio mesmo, é o Rivotril, são essas medicações aí do dia a dia que o pessoal fica morrendo de medo, eu explico, olha, a gente domina a medicação, domina a farmacologia e o remédio ele serve a gente, não a gente é o remédio. Essa coisa, eu tomo há 40 anos a mesma medicação, peraí, tem uma coisa normalmente errada aí. Tem que ajustar, nosso corpo é muito dinâmico para eu ficar usando a mesma coisinha sempre do mesmo jeito. Gente, a gente fala isso com shampoo,
As mulheres me entendem. Pô, eu tô usando um shampoo só, o cabelo tá... Muda de shampoo. Vai pra sei lá, vai pra uma outra marca. Porque é isso que dirá com um remédio. Então, é adaptação, né? Hoje funciona, mas amanhã pode não funcionar. Exatamente. Eu tenho que olhar de uma forma dinâmica. O tratamento é sempre dinâmico. Às vezes eu mudo a dose, troco de remédio, ajusto. Mas já usei esse antes. Beleza, mas estava num outro contexto da sua vida. Agora a gente vai tentar de novo. Porque essas características farmacológicas aqui podem ser benéficas pra gente agora que junto com isso você tá com insônia. Então esse remédio tem um efeito colateral que dá sono. Vamos usar ele? Eu pego o efeito colateral junto pra estar ao meu favor. O paciente muito magro, não consegue comer, eu vou pegar um remédio que vai abrir o apetite. Às vezes a gente tem muito paciente idoso que dorme muito mal e come muito mal. Eu pego um remedinho que eu vou usar à noite, que vai melhorar a depressão dele, vai fazer ele dormir pelo efeito colateral e abrir o apetite. Então a gente tem que mapear isso tudo também, dominar a droga, a medicação, para poder usar o efeito colateral a favor também na hora do tratamento. Isso é muito importante. E aí tem a parte da medicação, então, que é do remédio mesmo. Suplementos. É uma coisa que eu estudei demais agora, tenho estudado muito. Isso mudou o meu perfil de atendimento no consultório. Suplementação. Isso mudou para mim primeiro, né? Comigo. É isso que eu ia te perguntar. Mudou, acredito que os seus hábitos também relacionados a isso, né? Estudei muito suplemento, estudo muito suplemento. A suplementação, ela tem um ganho muito grande. Coisas que algumas medicações não trazem pra gente. A gente chegava até um limite, o paciente às vezes não decolava. Né? Você, tá melhorando, mas... né? Igual um avião precisando de uma pista de decolagem maior, né? Não decola. Aí, estudando algumas moléculas, alguns suplementos, isso começou a fazer um sentido ali e trazer uma prática muito grande pro dia a dia. Melhorou muito, melhorou minha vida pessoal, porque eu uso suplementação, suplemento várias coisas. E não é pra maromba não, tá, gente? É suplementação cognitiva, melhorar estudo, concurso, essas coisas mesmo. Porque quando a gente olha e fala, suplementação, pronto, tá tomando remédio pra ficar pra ficar grande. Isso aí. Não, porque a medicação, ela, ainda mais dentro da sua área, ela às vezes causa um preconceito. Não só, às vezes, não acredito que em muitos casos, né? Nossa, é tarja preta, nossa, é tarja verde, sei lá, as tarjas que tem as cores, tem vermelha, não tem isso? Tem. A gente só tô aqui bem leiga, tá, gente? Mas assim, a gente escuta. No fulano tá tomando tarja preta. E aí a gente já julga a pessoa e fulano tá lindo, maravilhoso, pleno com a tarja preta, isso aí, não é? Exatamente. Tem gente que fala assim, eu vou tomar um remédio e vou deixar de ser quem eu sou. Eu falei, cara, mas o nosso objetivo momentaneamente é esse mesmo, assim. Tá ruim do jeito que você é agora. Você tá vivendo mal, seu casamento tá em risco, você foi mandado embora. Por que raio a gente não vai realmente, por um momento, usar a medicação pra ajudar? Trazer a nossa melhor versão, talvez ressignificar, não que você vai ser uma outra pessoa, mas buscar a sua melhor versão que tá lá, às vezes tacanha, encalacrada, e aí a medicação vem, então, ressignificar isso, já passou, né, doutor? Esse é um conceito de empatia, né? Quando o paciente senta na minha frente, eu não vou olhar pra ele ali e dizer, não, vou aceitar tudo que ele tá fazendo. Não, eu tenho que olhar pra ele e ver o que ele pode ser no melhor dele. Eu tenho que o meu olhar tem que atravessar ele e atingir a melhor versão dele. Falar assim, cara, eu vou te ajudar a chegar ali. Hoje é isso que é o mas objetivo. Pode ser isso. Exatamente. E por que você vai ficar no isso aqui se você pode ser, né? E eu explico, vamos lá, cara, remédio assim mesmo. Sua mãe vai falar, meu Deus, você tá tomando isso. Sua vizinha vai falar, Rivotril, clonazepam, não toma isso não. Cara, você vai ignorar ele, você vai confiar em realmente quem tá dominando isso. É o brinco, né? Quem fala isso pra você pergunta, qual que é o mecanismo de ação do remédio? Como que a molécula funciona e onde que ela vai agir, qual a meia-vida? A pessoa não vai nem saber. Meia o quê? Né? Você tem pós em qual área da medicina mesmo? Me fala. Que a pessoa não tem realmente... Mas a pessoa não faz maldade também. Não, é uma mãe que ama, é uma vizinha que gosta. Tem os pentelhos lá. Mas é o preconceito. Preconceito. E tá assim, principalmente na sua área, né, na sua especialidade, como que a gente vê isso? Eu sei porque eu já me coloquei nessa situação. Nossa, fulano tá usando... será que precisa? E fulano tá lindo, maravilhoso, pleno, com a medicação certa, e eu dando pitaco errado. Eu falei, eu vou me recolher a minha insignificância, que eu não sei nada. Eu só tenho pós-medicina em Grey's Anatomy, olhe lá, em House. Mas é ressignificar isso. Então, é um dos pilares do curso
que é a medicação e a suplementação. Suplementação, ainda tem ali na suplementação, a gente fala em vitaminas e hormônios. Aí são 3, vamos falar assim, subpilares, né? Então a gente tem remédios, a gente tem as medicações, suplementos e vitaminas e hormônios ali dentro, né? Mas é a mesma coisa? Depende, porque na suplementação eu coloco mais coisa ali, os fitoterápicos, alguns minerais, tipo magnésio, essas coisas. E nas vitaminas a gente já tem um foco bem específico em algumas vitaminas. Vitamina D, vitamina B12, vitamina C, hormônio, testosterona. A gente tem os hormônios tireoidianos, que são, assim, importantíssimos. Tem muita depressão que era hipotireoidismo. Muita depressão que é hipotireoidismo. Tá tudo desregulado. desregulado. Pessoa tá lenta, cabelo caindo, unha quebradiça, tudo devagar. Aí não tem ânimo. E de repente você vê que... sou eu. Ela tá lá. Vamos dosar um TSH e T4. Nossa, eu tenho que fazer, doutor, tô escutando. Eu falo que o Dr. Cast é assim, pros meus ouvidos também, que eles são os primeiros, mas preciso sair daqui e colocar em prática. E a suplementação é aquela questão que a gente falou de também ressignificar também essa questão de suplementação. Não é coisa pra ficar grande, é a suplementação que é transformadora mesmo, né? Exatamente. Sim, tem meus pacientes, às vezes, com Alzheimer, tem paciente meu que eu passo whey protein, MCT. Quem falava de whey protein era Hipócrates, na Grécia Antiga. Ele falava do soro do leite, que o whey significa soro do leite, para doentes, pessoas que precisavam de uma dose extra. Então, assim, proteína é muito bem-vinda para o cérebro. Concurseiro, o paciente meu chega lá, doutor, quero fazer concurso, acho que eu tenho TDAH e tal. Eu falo, beleza, vamos lá. Como é que tá? Você tá comendo bem? Se alimenta legal? O você básico, tá enchendo a barriga de carboidrato. É doce, é comendo pão. Vamos ajustar isso aqui, né? O triglicerídeo de cadeia média, que é o MCT. Uma energia mais rápida. Eu passo para alguns pacientes, melhora a cognição, dá uma energia, uma disposição. E não é triglicerídeos aquele que a gente dosa e fica morrendo de medo, não. É uma cadeia, como é o triglicerídeo de cadeia média, ele não passa por alguns processos e ele fica disponível para a célula rápido, para a gente usar. Então, assim, não tem nada a ver com maromba. É uma energia saudável. É uma energia saudável para a gente utilizar, porque o nosso estilo de vida está diferente. Isso é inegável. Antigamente, tá lá, você tá na fazenda, um trabalho braçal muito grande, você, arando a terra, plantando a semente, cuida disso, tá, isso aqui, muita força. Hoje em dia, a nossa mente está muito acelerada. Hoje em dia, você pega o seu telefone, você pega informação pra caramba. No mesmo celular, você vê a guerra da Ucrânia, você vê, assim, disparada de preço disso, ou o fulano de não sei o quê, e aí sua mãe mandando mensagem naquele quadradinho de cima, assim, meu filho, por que você não me liga? Esqueci da minha mãe, não acredito. Ela tá brava comigo, não sei o quê. Hoje eu ri do story do doutor. Quem me mandou isso? Te vejo hoje? Aí eu votei no mãe, mas era a esposa. Era a esposa. Você vê o ritmo, né? Tá falando, mas seus ouvidos também são os primeiros a te ouvir, né? Aí, cara, é isso aí. Minha mãe já falou que ia marcar consulta pra conversar comigo. É a coisa nesse nível. Então, a velocidade que tá hoje, às vezes a gente não consegue, com aquele mesmo estilo de alimentação, todos os nutrientes. A gente tem uma carga de estresse, às vezes, maior. Ainda mais em alguns períodos da nossa vida. Então, o suplemento, ele entra nesse contexto também. Um extra, assim, você tá estudando para 15 provas de concurso, você tá tentando sua vida, você, tá sem dinheiro, você precisa daquilo ali, cara, você tá num nível de estresse muito grande, aquele estresse oxidativo, gerando radical livre, você precisa de alguma coisa para te ajudar a enfrentar aquilo. O suplemento, ele entrou assim, e o legal é que tem muita gente séria fazendo isso. Tem. Muita gente séria. Isso nutricionistas, nutrólogos. Exatamente. Um pessoal realmente muito capacitado para falar com propriedade sobre isso, né? Hoje está muito mais difundido o assunto, as pessoas já estão compreendendo melhor, mas eu imagino quando vocês passam o whey protein, que você falou que é tão antigo, ou seja, gente, o bichinho é antigo, então a gente pode confiar que ele só vem aperfeiçoando ao longo do tempo, mas você imagina passar um whey protein para um idoso, né? Ele fala assim, o que tá acontecendo? Aí chega lá o idoso com a receita do whey protein, mas é porque faz parte do todo. Faz parte do todo. Eu brinco, o paciente vai chegar na loja de suplementação, chega um vovozinho, uma vovozinha, meu neurologista me mandou comprar aqui, whey protein com enzima que é 10. O cara vai olhar tipo... Vão caçar seu avô, atrás desse neurologista. Eu ainda faço uma receita. Eu faço uma receita escrita ali para o pessoal não esquecer. Assinado neurologista, sim. Aqui, ó. Faz parte Mas isso é importante, manter o músculo do idoso, que depois de um tempo, né? Não só idoso. Pode fugir a faixa etária, mas depois dos 45 ali, a gente já começa a ter uma perda de proteína muito grande no nosso músculo. Que a gente chama de sarcopenia, né? Essa perda proteica. Então a gente vai perdendo o músculo, o tônus muscular.
Tanto é que com o passar do tempo, nossa pele vai caindo, o músculo vai caindo, vai ficando um pouco mais fácil. Que é isso? Algumas pessoas, as mulheres nunca. A gente nunca, que a gente trabalha com preenchimento sem botox. mas realmente, isso é o tempo, o famoso tempo. Lembra, gente, do tempo? O tempo que não perdoa ninguém. E como que a gente sente os efeitos em tantas áreas do nosso corpo. Ainda mais quem tem, tipo, às vezes alguma situação específica. Eu lembro lá da fibromialgia, que eu tenho fibromialgia já há muito tempo já controlada. Mentira, que às vezes a ansiedade bate e a gente descontrola, e é batata mesmo, como que realmente é o gatilhão do negócio, mas é muito dessa parte de tônus muscular, envolve muito isso, então ainda tem essas patologias, né, essas situações que precisam ser verificadas mais de forma específica. Sim. E você falou da fibromialgia aí, por exemplo, a coenzima Q10, que é o próprio nome já fala, é uma coenzima, ela trabalha muito ali na mitocôndria. Quem lembra de biologia? Mitocôndria fica lá dentro da célula. Eu só lembro do nome, mas não lembro o que ela é. Energia. A mitocôndria, ela trabalha... A coenzima Q10 é o grande lixeiro da mitocôndria. Ele dá aquela limpada para ela trabalhar bem. Tem um monte de artigo científico já, assim, bem definido do uso da coenzima Q10 na fibromialgia. Muito bem definido, assim, com dose, tudo bonitinho. Isso é muito interessante. E eu trato vários pacientes com fibromialgia, que você tocou no assunto, com coenzima Q10 junto, lógico, né? Associado, e o contexto do momento do paciente também. Como que a medicina avançou, né? É surreal, assim, a gente, cada vez mais eu fico com as tecnologias, com os exames, com os estudos, o negócio é muito rápido, vídeo próprio Covid, a gente viu aí a velocidade de energia que os especialistas, né, gastaram e as coisas começaram a funcionar por conta disso, né, das informações dos estudos, mas realmente é algo muito veloz e a gente tem que confiar nesses especialistas, nos nichos. Que oportunidade que a gente como paciente, eu olho assim, de saber que eu tenho a possibilidade de um neurologista especializado em determinado assunto. Porque antigamente, claro que o doutor atende de tudo, eu acredito, né? Mas antigamente era, vou lá, mas agora eu tenho a possibilidade de ir num específico, eu acho que é ansiedade. Então eu vou no médico que... Então é um privilégio para a gente, com o avançar da medicina, ter essas possibilidades e tão pertinho da gente. Hoje a gente tem aqui, principalmente na região, a gente falando do sul do estado, o Dr. Cash, eu sempre falo, tá longe, vai para longe, mas como é bom a gente poder ter no sul do estado tanto acesso a especialistas tão competentes como o doutor. Agora, falamos então do primeiro pilar, medicações, né? Medicações, suplementos e... As vitaminas. Vitaminas, tá. Subnichadinho ali. E aí nós temos segundo e terceiro pilares, que são... Terapia e os hábitos de vida. E aí a gente vai destrincha um pouco também. Ali na terapia eu ponho 3 pontos. Terapia com psicólogo, importantíssimo. Acompanhamento com um terapeuta ali especializado. E que domine. Psicologia é, para mim, uma das mais nobres de todas as especialidades, né? Trabalha assim, quando muito levado a sério, quando um psicólogo ele entende que ele não tem que colocar ideologia na consulta, quando ele tem que estar ali presente com uma outra pessoa na frente dele, ele vai ajudar, vai guiar aquela pessoa. O psicólogo é aquele cara que vai chegar lá, vem cá, olha por esse lado aqui, você já olhou? Faz isso aqui. O psicólogo ele não é um amigo pago. O psicólogo ele traz ali bons psicólogos, a gente vê aqui na região a gente tem excelentes psicólogos, ele vai trazer situações concretas. Olha, faz assim, faz isso, conversa assim, observa isso, medita dessa forma, faz esse exercício de respiração. O psicólogo ele tem um papel muito grande ali. Então, para mim, é muito difícil uma pessoa sair de um quadro de ansiedade e depressão sem acompanhamento com um bom psicólogo. Uma responsabilidade, né? Muito grande. Muito grande, porque é uma pessoa que está dando opções de direções para sua vida, né? Nortes, opções ali, olha para esse lado, vai por aqui, e aí, se der errado, né? E aí? Então tem que mensurar muito bem esses riscos. Exatamente, assim como o médico dá um remédio errado, né? O médico faz um diagnóstico errado num pronto-socorro. Eu acho que isso aqui é só diarreia, era um apendicite, o cara morreu. Pega um psicólogo e faz um mau serviço, não se aprofunda muito, tá com pressa, não vê muito bem o doente, dá uns pitacos, e o doente ele tá totalmente aberto.
Eu brinco que, não só no psicólogo, mas na consulta médica, o doente, ele senta, ele é como se ele abaixasse e te desse uma chancela. Vai, doutor, cuida da minha vida. Faz aí, me fala o que eu tenho que fazer. Então, se você pega isso e você não tá 100% naquilo, tem psicólogo que fala, não, você tem que terminar casamento, você tem que sair de casa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Um psicólogo ruim, ele consegue destruir gerações ali. Então, é uma coisa muito séria, né? É muito séria. Porque o paciente, quando ele se torna paciente, né? Quando ele está disposto a ser paciente, ele está vulnerável. Então, fragilizado, ainda mais na área, novamente, né? Voltando, né? Especificamente. Claro que em todas as áreas existem as vulnerabilidades ali. Mas o emocional, o mental, tá muito fragilizado. E aí eu adorei essa analogia, né? Que realmente abaixa e dá a chancela ali, para a chave da vida, quase, para você me ajuda. Dirige para mim o que eu preciso fazer. O que o doutor falar, eu faço. Quando, né, aquele que realmente está aberto, porque chega num nível, às vezes, meio desesperador. Acredito que muitos pacientes chegam nesse ponto, né? Aberto a qualquer respaldo, qualquer coisa que o doutor direcionar. Exatamente. E aí você imagina, a medicina ela tem um pouco mais essa área técnica, né? Já a psicologia, ela fica, sei lá, tem as técnicas, né? Tem TCC, tem tudo, mas ela tem umas coisas mais subjetivas, né? Então, o psicólogo ele tem que estar muito entregue ali também ao problema. Junto com o paciente, quando ele chega, quando ele fala, quando ele dá a chancela. Então, esse trabalho em conjunto, e eu tenho a oportunidade de trabalhar com vários psicólogos aqui, né? Neurologia, psiquiatria tem uma área de interseção muito grande. Então, eu acabei caindo nesse mundo da ansiedade e eu adoro estar trabalhando com isso. E aí eu consigo conversar com vários psicólogos. Ele manda uma mensagem, manda um laudo, a gente conversa. Tô vendo isso aqui, o que você acha? A interação é maravilhosa, é muito bem feita. Por isso que um tratamento com psicólogo, ele é primordial para uma melhora, né, psicológica, né, nesses quadros de ansiedade. Ele vai ajudar aquela questão da hierarquia, ele vai ser um dos dos primeiros a estar ali. Olha, vamos hierarquizar aqui. Vem comigo aqui. Você lembra da sua esposa aqui, ó? Realmente o trabalho é mais importante para você agora. Olha só como é que tá aqui e tal. E vai ajudar muito, né? A questão da hierarquia é sério, né? Quando a gente tá destrambelhado, a gente vai priorizando coisas que não deve ser priorizada. E a gente vai vendo e vai deixando de lado até a hora que um filho fala, larga o celular, mamãe. Aí você toma na cara de um filho, né? Porque, poxa, eu fiquei essa semana que passou, uma experiência, né, pessoal? A minha filha, a gente tava lá e com uma questão de Dia das Mães, aí eu falei, que tipo de mamãe é? Tinha uma brincadeira lá, a mãe que... tinha um desenho e tal, a mãe que trabalha, a mãe que brinca, a mãe que não sei o quê. Aí ela falou assim, aí eu falei, a mamãe é a mãe que brinca, né? Aí ela, mamãe não brinca. Nossa, fiquei abalada. A mamãe é a mamãe aqui, a mamãe que trabalha, é com a pastinha. Aí eu falei, opa, preciso brincar com a minha filha, ela tá na infância, então a gente vai priorizando às vezes coisas que não devem ser priorizadas e vai ficando tão envolvido naquela situação que a gente não sabe mais a hierarquia das coisas. É isso aí. E a gente não sabendo, a gente passa essa falta de hierarquia para as outras gerações. Claro, que... Tem um vídeo lá da minha blogueiragem lá. Gente, vocês têm que acompanhar o doutor. Qual é o seu Instagram, doutor? João Marcos Neuro. @João Marcos Neuro. Ele, inclusive, essa semana fez 10 mil, não é? 10 mil seguidores. Muito legal. Nunca imaginei que fosse fazer um negócio assim. Poxa. Tudo começou com um videozinho lá na época da pandemia, que eu vi um caso que me marcou demais ali. Eu falei, cara, vou fazer um vídeo sobre. Ou seja, tem 2 anos e pouco. É isso aí. Tá, fala aí o que você ia compartilhar. Mas depois eu vou voltar do que começou lá atrás, que eu gostei dessa coisa que você falou aí, uma história que marcou, a gente já quer saber. Você pega uma mãe. Esse vídeo foi muito legal porque todo mundo vai conseguir lembrar disso, né? Os filhos e as próprias mães. Você chega em casa, tá sua filhinha lá, e você acabou de comprar um sofazinho legal, cara. Bonito, retrato, TVzão bonito que você tem na sua casa. Chegou em casa, tá sua filha com um pote de maionese, passou no sofá inteiro. E assim, ela tá passando no sofá, ela esfrega na cara, ela passa no cabelinho dela, né? Passa maionese. Você chega em casa, tipo, cansada pra caramba.
trânsito, pô, acabou de dar um problema, perdeu dinheiro, descobriu que, tipo, era o mês do IPTU, ficou no vermelho. Você vê aquela criança cheia de maionese no sofá, nela mesma, você já estoura. Não acredito, pô, não acredito, fulano, maionese, só faz, aí quer, esporrão. Aí você chega no dia seguinte, ou semana seguinte, 2 dias depois, tá essa mesma filhinha, o irmãozinho, brincando com uma faca. Perto da jugular, no pescoço ali. Faca com ponta. Você chega em casa, tá ali na hora. Você fala, merda, tira isso da mão, não acredito. Você quer, pô, a primeira vez era maionese, agora você tá com facas, não tem jeito, menina, e briga. O que vai parecer pra criança ali? Tipo, maionese no sofá é igual faca no pescoço pra minha mãe. Ela reage igual a coisas que são completamente diferentes. Ela tem a mesma reação. E ela fica gritando com as mesmas coisas, não tem como. Desce daí, moleque, você não pode. E daqui a pouco o moleque, sei lá, tá matando o irmãozinho e você grita do mesmo jeito. Então a criança vai ficar ali. Tá, que isso? Que minha mãe é instável demais. E eu não tenho uma hierarquia clara, não tenho estabilidade aqui e pronto. É o que a gente vê hoje em dia. Todo mundo instável, tudo importante pra caramba. Casal brigando por, sei lá, você apertou a pasta de dente no meio. Eu já pedi pra você apertar a pasta de dente embaixo. E a gente fica lá, brigando só bobeira, né? E geralmente as separações e grandes desavenças são por coisas pequenas. A gente, né, escuta casos de, ai, nossa, não tô mais junto, não tô mais namorando, sou mais novo, não terminei o casamento. E por quê? Tem gente que nem lembra direito. Não lembra. Não é? Não lembra. Eu faço isso com alguns pacientes. Quando o paciente briga, né? Porque eu briguei com a minha mulher, mas tá difícil, né? Tá, como é que foi sua última briga? Não, vamos lá, a gente brigou. Tá, mas origem, o que começou? Não, porque eu saí do banheiro lá e molhou o tapetinho todo, que eu não me sequei direito, ela brigou, que eu, pô, sempre deixo o banheiro ensopado. Eu falei, pô, banheiro ensopado, mas aqui é você também, eu já te pedi pra você fazer a compra do mês, você não comprou direito, você sabe que eu gosto do iogurte X. E eu falei, cara, sério, vamos lá, assim, tapete molhado, velho. Tapete molhado. Pede desculpa e limpa. Ou a mulher, para de brigar por isso. E aí, emendando isso da hierarquia, eu coloco já nesse outro subpilar ali, né, que é a terapia com psicólogo, a meditação. Essa meditação que eu falo, tem essa meditação do mindfulness, né, de você ficar quieto, sentir o corpo, sentir a respiração, isso é muito bom também. Ai, Jesus, não consigo, mas pro doutor. ansioso isso é muito difícil. Pro ansioso eu faço uma meditação contemplativa. É sentar, ligar cronômetro, 5, 10 minutinhos e pensar, se a morte vier pra mim hoje, tô preparado pra morrer? Eu tô presente dentro da minha vida? As coisas que eu faço no meu dia a dia, elas são justificáveis diante da morte? Ou eu ia olhar pra ela e falar, fazendo vergonha. Peraí, meu Deus, peraí, deixa eu fazer 10 minutinhos aqui, deixa eu resolver uns assuntos pendentes aqui. Tem um filósofo, o Ortega y Gasset, ele fala, né, do pensamento dos náufragos. O que importa é o pensamento do náufrago. É aquele momento, tipo, Rose Jack, lá que você tá segurando uma porta, uma prancha no meio do oceano, o que passa pela sua cabeça? Aquilo que importa realmente. Você vai pensar, putz, PTU, só tapetinho molhado, maionese no sofá. Não é isso que você vai pensar. Então, assim, a meditação sobre a morte, não só a nossa morte, aí eu sei que vai ficar pesado para quem estiver ouvindo, a morte de quem a gente ama. É uma mãe que vai meditar a morte do filho. Imagina um filhinho ali no velório do filhinho. Quem já passou por isso sabe a dor que é. E a gente é puxado a meditar sobre isso. Cara, assim, eu tô prestando atenção no que importa mesmo? Porque, na verdade, num momento desse, nada mais importa. Nada mais importa. Trocaria qualquer coisa, qualquer tapetinho molhado, qualquer dinheiro. A gente coloca a parte financeira como se fosse muito importante. Não, é pelo bem da minha família, dinheiro. Não, beleza, a gente sabe que é importante dinheiro. Ninguém tá aqui falando isso, eu não sou contra, não. Comprar um bom carro, ter uma boa casa, dar o de melhor pra sua família, isso é muito bom. Beleza, mas isso não é o foco principal da sua vida. Porque se basta um filho ou alguém doente, você dá tudo que você tem pra salvar a vida dessa pessoa. Assim, a gente tem que lembrar. Tem um termo em árabe que chama o ser humano de insan, ser esquecente. A gente esquece do principal, a gente esquece porque a gente tá aqui, de onde a gente veio, pra onde a gente vai. E a gente fica igual barata tonta, igual um navio sem âncora, batendo pra tudo quanto é lado. A gente tem que... qual que é o eixo narrativo da minha vida? A partir daí, eu vou lá me preocupar com dinheiro, pô, importante, trabalho e tal, mas quanto de eu ficar estourando com a minha filha, com minha esposa? Não, calma. Calma, cara. É importante o dinheiro, mas, pô, tem coisa muito mais importante ali. Então, essa meditação, ela traz
ela é uma tentativa de a gente trazer a hierarquização das coisas de volta. Eu preciso hierarquizar, vamos lá. Enfim, e aí tem essas outras técnicas, a gente vai pensando nisso. Aí tem diversos tipos de meditação que são muito bem-vindas, mas para o ansioso ele necessita, como se fosse o desfibrilador na medicina. Você choca, toma, volta, vamos lá. Onde você tá? O que você tá pensando? O que importa realmente para você? Isso é tão real, doutor, porque é ressignificar mesmo para a gente entender a importância, relembrar a importância das coisas. Eu sei que às vezes eu falo com meu esposo algumas coisas, né? Questão de ansiedade, como eu disse, todo mundo vive algum processo, uns mais, outros menos. A gente vive nesse mundo ansiolítico. E aí, às vezes, ele fala algumas coisas comigo, e aí eu estouro, ou às vezes eu simplesmente falo, tá, mas isso não importa agora, calma. Vai dar tudo certo. E aí, uma vez ele pegou e falou assim, obrigado, era isso que eu queria ouvir. Porque ele estava num processo ali ansioso, e se eu desse corda, colocasse, né, lenha na fogueira, o negócio ia aumentar, né? Se ele me gerasse aquela ansiedade, então ele precisava encontrar ali um ponto de equilíbrio. Então, porque aquela pessoa que se você tá, às vezes, né, uma esposa, um esposo, qualquer pessoa, uma mãe, em que você tá ali meio desorganizado emocionalmente, com a ansiedade gritando, se você chega e a pessoa é mesmo, nossa, aí pronto, aí vira a fogueira dos desesperos. Cachorro morto, né? Você fica ali, é isso mesmo, você deu mole, você tá claro. Nossa, vai perder o emprego, agora já era, aí não tem volta não. Como que... lógico, o negócio só jogou lenha na fogueira. Então eu achei tão interessante esse raciocínio dele de pegar e falar, era isso que eu queria ouvir, obrigado. É isso. E porque a gente precisa ser as pessoas com um ponto de equilíbrio na vida das pessoas, assim, que nós possamos ser usados mesmo pra gente e que Deus nos ajude a ser usado pro outro. Isso, é uma doação contínua. É uma doação. Você olha o seu marido, ele tá mal pra caramba, você também tava. Beleza, você já tá, já era, eu já tô mal. Talvez ninguém me ajude. Pelo menos eu posso ajudar meu marido. Vou ajudar ele ali. Então, beleza. Ele não me deve nada agora, não. Eu que vou dever ele. Vamos lá. Eu vou tentar ser melhor pra ele. E misteriosamente você melhora com isso. Com você certeza. ajuda ele, você melhora. Que a gente olha as coisas por um outro ângulo. Então, eu lembro que, de verdade, eu tô lembrando de situações assim, claro que todo mundo lembra de situações aí do tapetinho molhado, meu filho já foi a pomada completamente, e a gente, né, reagindo de formas iguais, às vezes, a situações tão diferentes. Me enxerguei na maternidade. Mas, em muitos momentos, ele... chegando nesse processo de ansiedade, e eu sou ansiosa também, tá, gente? Mas eu falava assim, o que a gente pode agradecer? O que a gente pode ver o ponto positivo? E aí eu conseguia ver junto, coisa que eu não conseguia, mas só de eu externar isso. Então, como que é importante... Como que a gente vive nesse mundo? Porque a gente vem de fora, eu cheguei aqui no DrCast, assim, na gravação, assim, pilhada, falei, doutor, o trânsito, não sei o quê. Como que senta aqui tranquila, gente? Já senta cutucando aqui minha unha, tô pensando em mil coisas, porque o mundo é pilhado. É um mundo ansiolítico, onde a gente tem, inclusive, um áudio de WhatsApp, que eu vi que o doutor fez um vídeo, eu sempre falei isso também, e eu vi que você fez um vídeo a ponto que temos um áudio de WhatsApp em que a gente acelera. Já acelera, tudo pode ser acelerado, e a qualquer momento a gente tá. É o WhatsApp 2, é o Pix a qualquer momento, assim, é tudo. Tudo. Você responde, você vê 2 tracinhos, será que ele já leu? Ele já não me respondeu? Que absurdo é esse? Né? É imediatismo, vai direct, né? Assim, é tudo muito imediato. É um mundo, e ao mesmo tempo isso faz com que a gente fique raso. Vou falar disso lá na parte da hábitos de vida. Tem até uma ainda. frase que você colocou, o ansioso é raso, alguma coisa que você usou num vídeo, de uma legenda de um vídeo que você falou isso. É uma vida rasa. A vida do ansioso é uma vida rasa. A vida de um ansioso é uma vida rasa. Ele fica ali superficial a tudo. Você pega um story de Instagram, cada 14 segundos muda um story. Aí você tá vendo a blogueira fitness, aí você tá vendo lá política, aí você tá vendo guerra da Rússia, da Ucrânia, aí você de repente você vê política internacional, Trump, Biden, né? A gente fica nessa, Bolsonaro, Lula. Cara, eu não me aprofundo em nada. O raso. Tanto que na parte de hábitos de vida, já adiantando um pouquinho aqui, eu falo da vida intelectual. O que você está dominando de tema? O que você está lendo extra? Gente da área da saúde, eu falo isso porque eu tenho vários pacientes médicos. Beleza, e aí? Além da medicina, o que você está fazendo? O que você está lendo? A medicina é altamente alienante. Se você ficar nessa aqui, você tem material pro resto da sua vida, assim, sei lá, né? 20 milhões de anos você tá ali lendo os artigos científicos que saiu na Nature, na Lancet, no New England. Mas beleza. Vale a morte de Ivan Illich, do Tolstói,
Vai ler Dostoiévski, sei lá, cara, vamos começar a fazer outra coisa, vai ler filosofia. A gente tem que ter uma educação do nosso imaginário também. E se aprofundar. Vamos aprofundar. Um tema, vai lá, sei lá, tem gente que gosta de falar de vinho. Não domina vinho, cara, vê as vinícolas, coloca vinho, estuda sobre os cortes de carne. Sei lá, vamos aprofundar sobre o tema, a gente tá ficando muito raso, a gente necessita disso, né? Isso é uma chave também para diminuir a ansiedade, porque isso funciona como se fosse uma âncora ali. Você se assenta com calma e vai dominando, vai aprofundando, vai indo para baixo e não para frente, né? E é o metido de saber de tudo, né? Porque a gente, né? Eu tô falando, o jornalista é assim, né? É metido a saber de tudo, um pouco de tudo. Porque sabe disso, sabe daquilo, porque a gente vai... Mentira, que a gente sabe tudo de forma superficial. E tem um monte de gente aí que tá dessa superficialidade, achando que sabe, sendo que não tem paciência para se aprofundar, porque afinal de contas um story é 14 segundos, eu vou pulando, eu passo, eu só consumo coisas rápidas e rasas. Como que eu vou pegar um livro de filosofia para ler, né? Por isso que o hábito de leitura tá sumindo. Não dá para competir com o estímulo visual que a gente tem. Esse boom de TDAH que tá acontecendo. Estímulo visual, de repente você sai do estímulo visual, você olha pro mundo e fala, putz, é muito sem graça. Tem um ânimo de fazer. Eu falei, um livro? Como é que é isso aqui mesmo? Assim, eu olho para as letrinhas e eu acompanho as letrinhas, não vem nada no meu olho, né? É mais ou menos isso. E eu crio, né? Eu que crio essa imagem, ela não me vem pronta. Cara, é bizarro mesmo. Esse áudio do WhatsApp, a gente chegou num ponto em que a gente precisa acelerar, porque a gente não tem paciência mais para ouvir o ritmo de fala de cada um. É isso aí. Que doideira, doutor. Então, na verdade, temos esse outro pilar e temos o... Ali na terapia ali ainda é a meditação. Meditação, a gente falou do psicólogo, meditação e prática religiosa. Prática religiosa, assim, tem vários artigos científicos falando disso e fora da ciência, né? Não precisa de um artigo científico para falar uma coisa dessa. A gente está num país super religioso, o nosso país. Veja um consultório dia a dia. A gente tem várias religiões, a maior parte a gente sabe que é o cristianismo no nosso país. Mas se você pegar a simbólica e o simbolismo da religião, ele é fenomenal. Você pegar, sei lá, os deuses gregos, né, no Olimpo, Zeus, todo-poderoso, raio na mão, né? A primeira coisa que a gente pensa no Zeus é aquele velhinho todo malhado, trincadão com raio na mão. É verdade. As fotinhas ali de Zeus. E aí você pega ali um exemplo, tá, gente? Eu não tô falando de religião, eu tô usando uma simbólica aqui. Pega o cristianismo. Um Deus que vem na manjedoura, passa 30 anos de carpinteiro, morre feio pra caramba, abandonado pelos amigos. Tem uma história meio estranha ali. Aí você olha pro símbolo assim, olha o dia a dia, olha o que ele fez. 30 anos de carpinteiro. É isso aqui, cara. É você no trânsito, demorando pra vir pra cá. É a gente conversando. É o amanhã, minha consulta. É a vida ordinária, né? É o valor da vida ordinária. E é isso que tá. A gente saiu da vida ordinária. Tá todo mundo achando que quer ser o Steve Jobs, quer ser o Bill Gates. Cara, é o dia a dia. É você tá lá com a sua filhinha. Tá, beleza. Dá um banho depois da maionese lá e tenta limpar o sofá. Ou perdeu o sofá, só lamento. Mas é olhar pra vida ordinária com um olhar mais divino. E as religiões, elas ajudam nisso. Né? A olhar pra esse cotidiano, pra essa luta. E quando você vê, o cara morre na cruz, você fala, se o próprio Deus morreu, o que eu acho que eu não vou sofrer. Né? Se ele sofreu, foi injustiça, né? Aquela história de... Todo mundo conhece uma história bíblica, solta Barrabás, prende Jesus e tal. Beleza, tem uma simbólica aqui, né? Que a simbólica por si só já ajuda a gente a olhar para o mundo diferente. Tanto que o cinema, ele foi outro. O desenvolvimento do cinema, quando ele começa a utilizar a jornada do herói, a jornada do sacrifício, da doação, da entrega, a gente viu há 2000 anos atrás, né? Pode ser simbólico ou não, a gente tem essa história. A história tá lá, uma pessoa que sacrificou por todo mundo. Então, a religião... Começou ali, né? Então, a religião, ela tem isso. E as religiões, elas trabalham lá, jejum, esmola, oração. E que é, assim, o jejum? O jejum, eu não sou um pedaço de carne que só busca sentimento. Eu vou ficar um período sem comer. Eu sou capaz de abrir mão de determinada coisa para um bem de uma outra situação. Exatamente. Porque, assim, se a gente viver só pelos nossos sentimentos,
Pô, pelo amor de Deus, as pessoas iam estar ali na rua, uma promiscuidade danada, você ia estar, pô, gostoso mesmo comer torta de limão, eu ia estar comendo torta de limão todo dia, eu adoro torta de limão. Eu ia ficar comendo torta de limão direto. Já descobrimos, a sobremesa preferida do doutor. Mas as nossas emoções são enganosas, nosso coração humano é muito enganoso, então... Por isso a gente tem que estar atento, né? A gente viver realmente com aquilo que é prazeroso, por isso que as pessoas são tão... a gente falou de casamento, né? Então, eu acordei sem amor. E a gente não ama aquela pessoa todos os dias. Eu tô casada há 13 anos, né? Então, meu marido sabe disso. Eu falo, não tô te amando hoje não. Mas existe um compromisso, existe uma decisão e existe eu não viver em conformidade com as minhas emoções somente. É isso. Então, esse amor que você falou, você pega uma mãe e vai dar de mamar. Não, a mãe da maionese? É mãe da maionese? A maionada. Não, e uma mãe, pega uma mãe humilde, sem dinheiro pra comprar um leitinho pra criança. E ela tá dando no peito, mamar. E aí o mamilo tá todo rachado. E as mães que te amamentaram vão saber que é isso. Mamilo ressecado, rachado. E aí a criança chora de madrugada. E ela tem que dar aquele mamar de madrugada pra aquela criança. Um peito quase sangrando. Aquilo é amor. Genuíno. Aquilo não é gostoso. Não é gostoso. Nossa, que delícia, dando de mamar pra minha filha com meu peito sangrando, doendo pra caramba de madrugada, morrendo de sono. Isso não é gostoso, mas é amor. Então, a gente não pode buscar só o sentimento. Essa busca desenfreada por... Essa coisa do importante é ser feliz, isso é chave de cadeia. Oi. Isso vai dar ruim. O importante é fazer feliz. Eu já ouvi isso. É uma doação. A nossa vida ela não tá só na gente, né? Ela tá nessa doação. A gente precisa ser lembrado, porque a gente cai no automático. Gente, viver pelo que a gente sente é muito enganoso mesmo. O nosso coração é enganoso, né? Para muitas pessoas, às vezes, isso é tão difícil de compreender. Essa questão dos filhos, né? A vida ordinária, o valor das coisas simples, de ressignificar, de hierarquizar de forma correta. Existe uma frase que eu gosto relacionada a filhos, né? Sou mãe de 2. Doutor, é pai? Não. Ainda não. Não. Fala, ainda não. Não, ainda não. ainda. Minha esposa, ele quer que venham muitos. Não sei, né? Tem gente que não quer, mas Eu quero. Mas os filhos não dão trabalho, eles são trabalho. Eles são um propósito. Então, sim, quando a gente ressignifica tantas coisas na nossa vida, a gente começa a hierarquizar de forma correta. O doutor disse do cristianismo e da religião. O doutor é cristão? Sou católico. Católico. E fala muito, e fala disso, claro que como a gente existem religiões diversas, né, no nosso país, sim, mas é um pilar, então... Que faz parte do que você fala, inevitavelmente. Que é algo que você acredita, vive e... A gente vê isso acontecer. E eu falo, chega lá, eu tenho um paciente ateu, pelo amor de Deus. Quando eu falo dessa prática religiosa, essa prática espiritual, eu falo pro ateu, cara, beleza, vamos lá, se é ateu de verdade mesmo, você é só implicante. Porque tem aquele ateu implicante que ele acredita em Deus, aquele ateu vai com Deus, se Deus quiser, né? Na hora que o avião tá caindo. Na hora que o avião tá caindo. Aquela clássica, né? Mas eu falo com os pacientes que são ateus, enfim, ou agnósticos e tal. Vamos lá, vamos estudar filosofia então. Vamos pegar ali a história de Aristóteles falando, né? Sócrates, o ser em ato puro, né? Aquela coisa filosófica da existência de Deus que é provada na filosofia, e a gente vai pegar a existência da alma humana também, que é discutido ali já também com os gregos, sobre, assim, quando a gente morre, a gente não desvive, né? A gente está na eternidade. Se eu quebro essa xícara aqui, eu colo ela, mas o ato de eu ter quebrado já aconteceu, está acontecido, ele não desacontece. Então isso é uma das formas da gente, assim, é meio, né, parece um assunto meio psicodélico e tal, a gente fala isso. Meio filosófico, meio utópico, mas é muito verdade. Legal. Aí eu falo, busca isso, vamos dar uma discutida, estuda uma coisa, lê sobre isso. Ou então pratica isso, jejum, esmola e oração. Não gosto de rezar, tá, lê. Pega, sei lá, um Pai Nosso e lê aquele Pai Nosso. Ou então você vai lá praticar jejum. Faz bem pra todo mundo. E é interessante quando você começa a controlar seja por a gula, saúde, seja por, né, sim, só por um treinamento. Será que eu sou capaz de não comer forjar aí assim? As suas vontades. Exatamente, é um domínio dos desejos ali. Isso, por exemplo, da esmola. Esmola é uma coisa controversa. Eu não dou dinheiro, só dou comida. Tá, mas você só precisa de comida? Né? Não, você precisa de comprar uma roupa, você precisa de tomar seus drinks no final de semana e tal. Por que eu vou julgar ele? Sei lá, esmola, assim, uma técnica milenar de várias religiões, né? Você dá um dinheirinho pro cara ali, você vai falar, caramba, né? Tô dando uma esmolinha ali, será que ele vai ali comprar uma barrigudinha agora, né? Tipo, acabei de dar. O problema não é seu. Mas eu tô ajudando ele não dando dinheiro. Tá nada, o cara tá mal ainda e tá querendo... Eu não vou julgar. Né? E vai que esse daí
resolveu comprar um chocolate, aí juntou mais dinheiro, comprou outro chocolate, sei lá. Depois de 200 mendigos que você deu esmola, um você ajudou, salva a vida do cara. Não sei, quem sou eu pra julgar? Então, essas práticas são muito interessantes porque isso é um aprendizado pra gente, né? Uma coisa própria ali. Então, isso eu vejo na prática, isso melhora muito. Muito interessante quando o paciente ele começa a entender, e eu fiquei anos usando CTI, né? Eu que era o médico que falava da notícia morte para as famílias. Eu que chamava, fazia as reuniões, falava, olha, seu filho faleceu, seu filho tá piorando. Eu falava com o próprio paciente, o paciente falava, doutor, tô melhorando, piorando. É Eu tinha que mesmo, falar doutor? essas coisas com o paciente. Como é que é? Ai, eu sempre pergunto, eu sei que é uma pergunta meio, mas como é que é? Porque É muito difícil, a coisa mais difícil para mim da medicina. É você olhar ali e falar assim, infelizmente faleceu ou morreu, enfim. é lidar com a vida e com a morte ali de forma muito rápida, repentina. E você vê as pessoas que têm uma prática religiosa mais assídua, eles têm uma certa noção de transcendente. Aquilo, de uma certa maneira, calma. É muito interessante, né? Tem os estudos que falam sobre isso também. Na dúvida. Beleza, vamos lá. Vamos tentar, vamos deixar de ser implicante, a gente tenta. Mais ou menos isso, entendeu? E procura, né? Vai buscar sua religião, vai buscar sua prática espiritual, vai buscar sua filosofia, enfim. Mas tenha um eixo narrativo de vida ali também. Muito importante. Um escape, né? É. Que seja... Que deu sentido, né? Que dê um sentido, né? É aquela coisa, não, Deus está no controle, com quem é cristão, né? Eu também sou, mas Deus está no controle, ou enfim, a religião que for, realmente a gente percebe essas pessoas. Existem muitos estudos, a gente está falando de algo comprovado através dos estudos, de que pessoas realmente que têm essa religião de forma muito coerente, de convivência, isso na hora do aperto, é o que a gente falou os ateus não levem a gente a mal, né, nessa brincadeira, que é todo mundo, quem é ateu sabe que tem essa brincadeira de é ateu até a hora do avião cair, mas é porque na hora do aperto a gente vai buscando aquilo que pode dar um alívio, pode amenizar, seja a medicina, seja a parte espiritual, aquilo que vier de maneira nenhuma, vou lançar fora, né? Sim. Então, é uma parte importante, eu acredito que realmente seja bem importante dentro desse seu trabalho. E temos o terceiro pilar? O terceiro pilar são os hábitos de vida. E aí a gente tem que mudar a coisa pra caramba do jeito que a gente tá vivendo hoje. Ali eu destrincho em 5 coisas: atividade física, sono, alimentação, descanso e vida intelectual. Vida intelectual foi essa que eu falei, se aprofundar em temas, né? Tá buscando alguma coisa a mais, e não ficar raso do jeito que a gente tá sendo superficial com isso tudo. O descanso, a gente não sabe descansar. Eu acho que descansar é ficar deitado vendo Netflix. Porque você falou de sono e descanso, são coisas diferentes. Descansar é mudar de atividade. Você tá numa atividade puramente intelectual. Chega em casa, vai fazer alguma coisa mais manual. Vai cozinhar, vai mexer com madeira, vai fazer tricô, vai desenhar, não sei. É mesmo, faz sentido isso. Essa troca de hemisfério. E isso te facilita a voltar para sua outra rotina intelectual. Te descansa realmente a parte que você exigiu tanto, talvez, durante o dia. Exatamente. Isso tem um livrinho muito legal chamado Aprender a Descansar, de um psiquiatra espanhol, do Fernando Sarraz. Ele fala muito disso. Né? Dessa coisa da hiperresponsabilidade. Aquela pessoa que acha que nada funciona sem ele. Eu tenho que fazer. Se ninguém fizer... você não é Deus, calma aí, filho. Né? Se morrer ali, alguém na empresa vai tomar seu lugar. Simples assim. Não que você não tenha que se doar ao máximo, estar presente no seu dia a dia. Isso é importante. Isso a gente falou do cotidiano, vida ordinária. Quer ser bom, assim, sei lá, até eu tenho um padre católico que falava isso. Quer servir a Deus? Seja bom naquilo que você faz no seu cotidiano. Acho que foi Santo Agostinho que falou como glorificar a Deus. Faça bons sapatos e seja honesto. É isso aí. Ou seja, como ser um bom sapateiro, acho que foi a pergunta, né? Faça bom sapato, faça bom sapato, não é isso? Então, como glorificar a Deus, né? No caso ele colocou assim, mas como ser útil na sociedade, né? Né? Seja bom. Seja bom naquilo que você faz. Eu sou médico. Então, eu tenho que estar presente naquela consulta. Eu não tenho que ser um médico que fazer uma consulta de 15 minutos ou de 10 minutinhos ultra rápido para o paciente sair logo para entrar outro porque eu quero almoçar com a minha esposa. Eu falei, cara, não, peraí.
Né? A esposa que mande a mensagem lá no WhatsApp, lá no Instagram. Ela, te vejo hoje, querido? Me vê. O doutor tá aqui até agora, gente. Sim. É de noite e ele realmente tá doando o tempo dele por entender que aquilo que eu vou fazer, naquilo eu coloco o meu coração e o melhor, né? Presente naquilo que a gente faz. E as pessoas têm uma dificuldade de viver, eu falo muito de oratória, de comunicação, é o viver a fala presente. Eu tô preocupado o tempo inteiro com o próximo tópico, e aí eu vivo aquela síndrome do pensamento acelerado, em que eu não concluo nada direito, o outro fica meio assim, porque eu tô preocupada em demais, eu não concluo as coisas, e aí não vive a fala presente. Claro que a cabeça vai pifar e a comunicação não vai ser assertiva, falando dentro da minha área, mas de um modo geral é isso, né, doutor? Isso, por isso não dorme às vezes. A gente fala do sono. Você deita a cabeça e começa a pensar muito, a cabeça fica mil demais. Pifa. A gente precisa ter, e o sono é uma rotina, né? O sono tem toda uma higiene do sono, tem o sono ritual. E tá lá respondendo WhatsApp pra caramba, vendo televisão, de repente você desliga e fala, quero dormir. Não dá. A gente não consegue fazer esse ritmo ali. Essa coisa do tá ali agora, né? É muito difícil. A gente tem que voltar a lembrar da importância. A gente tá na geração happy hour, né? Sextou. E a minha vida não presta até sexta-feira. Aí eu começo a viver. Aí eu morro pra segunda-feira. Cara, tá errado. Tem alguma coisa muito errada. Isso você só vive sexta, sábado e domingo. Ai, que horrível isso, né, gente? Muito triste. É triste, é uma vida triste. É uma vida muito triste. É não cuidar, não ter zelo, amor pela vida ordinária e cotidiana, né? Pelos detalhes, por aquilo que todo mundo faz, que é trabalhar. Sei, cara. Que é vida, que faz parte da vida. Exatamente. Eu sempre falo, não dá pra dividir a vida em vida profissional, vida não sei, a vida é uma só. Então, claro que existem os momentos, mas a vida é uma só. E aí temos na verdade, o terceiro pilarzinho do pilar, não é? Um subpilar do pilar principal. Que é? A gente tem ainda atividade física, né? Então, é o sono, descanso. Descanso, vida intelectual. Tá. Atividade física e alimentação. Tá. Tem atividade física e alimentação. Fala de atividade física. Quem não fez, quem não tá fazendo, começa a fazer. Cadê? Já bizarro. Levei um agora aqui. Isso é bizarro. Assim, vou começar um tópico interessante todo mundo tem medo de demência, né? Chegar no consultório, tô esquecendo, será que é Alzheimer? Eu tô paciente de 30 anos achando que tem Alzheimer. O vô teve, enfim. A única coisa comprovada, eficaz ali pra você evitar demência é atividade física. Mentira. Uma certa preferência pra hipertrofia. Arrombar um pouquinho o projeto Cine Barbosa. Todo mundo gigantesco. Porque, na verdade, é quase essa musculatura trabalhada e ajuda na musculatura cerebral, basicamente. Então, o músculo, a gente sempre soube que o músculo ele recebia efeito de hormônio, né? Porque o pessoal toma as bombas da vida lá. Mas, no caso que a gente quer aqui, quando a gente produz mais músculo, a gente produz um hormônio chamado irisina. Não é a serotonina? Serotonina também. Também, tá. Ele é produzido por uma cascata ali, né? O estímulo da atividade física gera um estímulo. Não é um músculo que produz a serotonina. A atividade física gera vários estímulos neurotransmissores que libera a serotonina, regula a dopamina, que é aquele hormônio também associado ao prazer e da recompensa. Então, sei lá, quando eu falei da torta de limão, pode pensar, já vem quase uma descarga de dopamina aqui. Eu falei, quero dar torta de limão. E tem o cortisol também que controla, né? São esses hormônios que a gente escuta mais, né? A irisina, ela age no lobo, na parte da frente, no córtex pré-frontal e no lobo frontal, responsável pela habilidade social, avaliação espacial e no hipocampo também. O hipocampo é a região da memória, curto e longo prazo. Então, tem alguns estudos que mostram assim que fica mais gordinho. A gente consegue aumentar um pouquinho o volume dessas regiões, fazendo atividade com hipertrofia também. Lógico que o exercício aeróbico é muito importante também, principalmente para os ansiosos. Mas eu tô elencando mais um motivo da gente estar fazendo atividade física. Então, a gente tem a regulação dos neurotransmissores, você comentou da serotonina, neurotransmissor essencial do prazer. Tanto é que a maioria dos remédios utilizados são remédios para aumentar a disponibilidade de serotonina no cérebro. Então, a atividade física ela vai aumentar a serotonina. Regula a noradrenalina, que é outro neurotransmissor. A gente fica com taquicardia, falta de ar, esses sintomas físicos, né, que a ansiedade dá. Tremor. Respondentes emocionais, físicos, né, que
Então, A noradrenalina tá envolvida nisso. E ele regula, a atividade física regula isso. Porque você malha, né? É chato pra caramba. Eu não acostumei. Eu tô malhando, mas não acostumo. Você malha, doutor? Eu malho. Tá, eu vi lá, não. Eu tô acompanhando mas... a história do doutor, viu? Então eu vi que de manhã cedinho, assim, antes da rotina. É de manhã, não é? Tem vez que é de manhã, mas agora eu tô mudando pra noite por causa da minha esposa. Se for de manhã, ela não vai malhar comigo. Agora à noite a gente vai malhar. Aí à noite vai Tem um junto. personal lá que vai lá em casa, a gente tá fazendo boxe e um pouco de musculação. Boxe e musculação. Isso aí. Porque ela tava treinando boxe, eu tinha que pelo menos aprender a me defender. Né? Boa! Boa, né? Pelo menos. Mas é incrível mesmo. E olha, gente, a gente tá aqui no DoutorCast quase que... Eu pedi quase que o conteúdo do curso do doutor aqui. Foi 1 hora, mas o curso mesmo tem quase 7 horas. Mas deu para entender que é muito completo. Esse curso que chama Ansiedade, é isso? É, os 3 pilares no tratamento da ansiedade. E como é que faz pra... É só acompanhar o doutor nas redes sociais e... O link do curso tá ali na minha bio. Tá disponível. Tá disponível na minha bio. Tá. Falamos agora só um pouquinho pra gente entrar, porque eu preciso entender um pouquinho esses sintomas da ansiedade. Existem alguns sintomas, eu sei que rapidamente a gente foi e voltou neles, mas algum que, opa, isso, atenção. Essa questão da taquicardia, essa falta de ar injustificada. Uma coisa é alguém que tem asma e tem falta de ar. Outra coisa é você tá bem, você tá ali vendo a Netflix, igual deu o exemplo, e de repente você começa a falar falta de ar, coração acelerado, peso no peito, uma angústia, uma insônia que você nunca teve, começou a ter. Tremor. Tremor é muito comum também. Em momentos de ansiedade, a pessoa começa a ter tremor. Tremorzinho fino na mão e começa a aumentar. São sintomas bem característicos, né? A falta de ar, o tremor. E tem as questões intestinais também. Constipação e diarreia. Isso é muito comum. Muito comum. A gente falou, teve um episódio que a gente falou que o intestino, ele é ligado no cérebro, né? né? É o eixo intestino-cérebro que a gente fala. Tanto é que tem discussões sobre a doença de Parkinson até se iniciar no intestino. É aquela pálpebrazinha pulando, doutor. Isso aquele negocinho que a gente sente, você fala assim, mas tá tudo bem, já tá assim, a pessoa já tá torto, né? A gente sente, fala, quer controlar e não consegue, né? Fala, ai meu Deus, porque já deu uma bomba de problema ali pro cérebro, claro que... Aí algumas coisas são inevitáveis, né? Então, às vezes eu sinto e falo assim, para! Ai, que droga, para! Não para! Quase arrancou. Ai, não para, porque já ele tá mostrando que o dia foi bizarro de ansioso. Ou você tá passando por alguma coisa muito tensa, né? Não necessariamente só um dia. O nome disso é mioquimia. Esse tremor rápido. A gente tem pálpebra, a gente tem ombro, perna, uns espasmozinhos. lateral, uns espasmozinhos. Fica ali tremendo. É chato. Chato pra caramba. Mas isso aí é isso. Essa hiperexcitabilidade. Seu corpo ele tá no limite. Você tá com noradrenalina pra caramba. Você acha que você tá indo pra Amazônia direto lutar com onça. Ajuda. Então, assim, você tá ali, ai meu Deus, tudo, sempre muito pilhado. Esse estado de alerta contínuo deixa isso assim. Então, os ansiosos, eles têm uma coisa chamada hiperreflexia. O neurologista tem um martelo, né? Tem. Martelinho. A gente fica martelando no joelho, martela cotovelo, martela um monte de lugar. Martela a cabeça. Deixa eu abrir essa cabeça pra ver se você entende. Para de ser ansioso. Quando a gente usa esse martelinho, os ansiosos eles têm um reflexo muito exaltado. É mesmo? Engraçado. Porque eles estão nesse afã, nesse nervosismo, nessa tensão, tipo assim, explodiu um negócio aqui do lado, não, eu tô atento, vou correr. Tô preparado, correr. Tá sempre armado. O celular vai tocar, tá sempre armado. Teve uma vez eu tava ouvindo, acho que foi um padre falando isso, o padre Paulo Ricardo, que ele comentou isso. O ansioso é aquele que sangra antes de tomar o tiro. Começa a sofrer. Meu mundo caiu. É exatamente isso. Ai, gente. Muito engraçado. E é exatamente isso. Esse estado de alerta, ele mexe com o neurotransmissor, traz sintoma físico. Você tá quietinho, você respirou. Eu acho que eu tô com falta de ar. Eu tô sim, eu tô. Ai, meu Deus, eu tô com muita falta de ar. Ai, Jesus. É isso, no Covid aconteceu isso direto. É verdade. O Covid, ele colocou a gente pra meditar a morte. Opa, eu achava que eu não morria, agora eu posso morrer. Uhum. E aí ninguém tava preparado. E a gente achou que a gente controlaria a morte com máscara e álcool gel. Como se a gente fosse possível ter esse controle completo. E não era isso que acontecia. Uhum. E o estado de alerta que foi criado foi muito danoso. Muito danoso. Eu tava comentando que um dos vídeos que eu fiz, o primeiro vídeo que eu fiz lá pra poder entrar na rede social, foi justamente de um caso assim. Tava, sei lá, 2 da manhã, não lembro, mas era madrugada.
toca a campainha, sala vermelha. A gente tava andando no corredor, tava de frente pro corredor. E eu vi o farol do carro. Tava me iluminando. E nisso o enfermeiro tava do lado da porta. A gente tem um enfermeiro grandão, né? Pô, né? Ele já abriu a porta, foi pro carro. Muito rápido. Quando ele abriu a porta e foi no carro, ele me viu e já gritou: doutor, tá em parada cardíaca. E o próprio enfermeiro já começou a reanimar ali. A gente tem uma equipe muito boa lá, né, lá no hospital. Pô, é muito bom. Sempre é um lugar muito, muito bom de trabalhar. Ali da Unimed. E aí, o enfermeiro começou a massagear. Já veio um outro enfermeiro com aquela maca de ferro. Ele já foi massageando ele. E assim que a gente colocou lá, já coloca o desfibrilador, vê se tem ritmo pra chocar, entuba o paciente, faz aquela coisa toda. A gente ficou quase 1 hora ali, tentando reanimar o paciente. A gente faleceu. E aí eu fui chamar a esposa pra conversar. Minha esposa tava na sala de espera. Esperado, não tava entendendo, não sabia que tinha parado, não sabia o que tinha acontecido. Ela tava desmaiada no carro. E aí eu cheguei pra conversar com a esposa e expliquei toda a situação, aquele tempo todo, né? Infelizmente, ele tinha falecido. E a esposa chorando, os prantos, chorando muito. O cara era novo, tá? Tinha 58 anos. E a esposa chorando muito. Falou: doutor, ele tava há 3 dias em casa, sentindo dor no peito. A dor irradiava pro braço esquerdo, irradiava pra mandíbula. Isso são sinais típicos de um infarto. Ele não queria vir pro hospital porque ele tava com medo do Covid. Aí você pega uma pessoa que tentou controlar tanto a vida dele que ele acabou morrendo. E o infarto ele mata mais. E lá a gente tem um protocolo de dor torácica que, sei lá, o paciente chega, tira a ficha, ele entra direto na sala vermelha, ele faz o eletrocardiograma, se tiver alteração ele já está lá no cateterismo. A gente tem um tempo de, a gente fala porta-agulha, curtíssimo. O paciente que em meia hora ele está fazendo cateterismo quando ele chega com a dor torácica. Isso, com certeza, assim, com certeza, não posso falar, desculpa, né, mas a chance era muito grande dele ser salvo por causa do infarto, porque já tem protocolos institucionais, funcionam bonitinho, tudo redondinho, entra ali, já tem todo um fluxo a ser seguido. E não, ele tentou controlar muito a vida dele. Não, tô com medo do Covid, não vou. Isso foi muito triste. Isso eu vi vários casos. Paciente com tumor que ficou sem ir no consultório com medo do Covid quando viu o paciente de 30 anos que o tumor evoluiu tanto que não dava pra operar mais. Comprimindo medula, não conseguindo andar. Então a gente tem... É bizarro como a ansiedade ela atrapalha a nossa vida. A gente não ficar atento ao que é viver, qual que é o ritmo natural da vida humana e lembrar que a morte ela faz parte, sim, do arco de possibilidades da vida humana. E a gente tem que ter ela do nosso lado, ao nosso favor, assim, como uma meditação boa, não um desespero, porque ela faz a gente estar presente no momento de agora. Eu vou estar aqui, eu vou estar ali, junto com a minha família à noite, jantando. Eu vou estar aqui agora também, num podcast, conversando com vocês. Eu tô aqui, eu tenho que estar presente nesse momento, né? E depois eu vou estar lá jantando com alguns colegas. E é isso. Uhum. Essa presença que é o bem mais precioso que a gente tá perdendo, né? É muito sério isso. Nossa, que doido. Que história. Como essa, tantas outras, como o doutor falou. Eu imagino, pontuou só uma aqui. E foi a partir dessa história, então, que... quase 2 anos e pouco, né? Que você começou de forma mais assídua, voltando lá na rede social, compartilhou essa história? Como é que foi? Compartilhei. Eu falei com minha esposa, né? Eu falei assim, não é aquela coisa, a gente foi um marco, não, mas assim, uma coisa que eu falei, cara, tá bizarro. Pelo menos se eu pegar algumas pessoas aí vendo isso, eu falei, cara, gente, beleza, o Covid é importante. Eu fiquei com rotina de CTI Covid por 2 anos, né? Uhum. Eu trabalhei no CTI Covid no Niterói, aqui no Hospital da Unimed, a gente tem tudo. Então eu sei da importância do processo, né? Meu sogro faleceu de Covid, então assim, eu sei disso tudo, da importância. Mas se a gente perder a nossa sanidade por causa disso, é muito pior. Muito pior. Então eu falei, vou fazer esse vídeo. Tô duro, né? Tô travado ali. Fiz. Foi muito legal. Vou lá. E aí um monte de paciente falando e tal, e papapá. E aí eu falei, legal esse canal aqui, né? E eu já consumia, né? Rede social ajuda a gente a entrar em contato com várias pessoas que pensam semelhante ou que disponibilizam materiais excelentes. E eu falei, vou poder ajudar, vou fazer aqui, né? Meus pacientes estavam gostando, abri caixinha de pergunta, e aí foi. Aí o negócio foi desandando.
E aí eu... 10 mil fazer isso seguidores. daí. Blogueiríssimo, gente. Vocês acompanhem lá, dê engajamento, que é um conteúdo com muita qualidade. Tive a oportunidade de rapidamente olhar, muito, muito conciso mesmo, com agora concurso disponível, mesmo na correria do doutor que atende na Unimed, atende como, o que mesmo que você falou, que era de emergência? A gente tem um protocolo, eu fico no sobreaviso, né? Então, qualquer... Já falei que sobreaviso a gente já fica com susto, Isso né? tenso, Quando a gente assim, fala, eu tô no sobreaviso. Toca o telefone. É emergência. Emergência. E na neuro, a gente tem um AVC. O AVC a gente tem tempo para poder tratar. Até 4h30, protocolos estão sendo estendidos com o tempo agora. Em alguns casos, a gente tem até 12 horas ou 24 horas. A gente consegue agir no AVC e reverter aquele déficit do AVC, imagina. Mas tem paciente que chegou lá, sem falar, sem mexer o lado inteiro direito. Você consegue. E, pô, me ligaram, a gente tá lá em 10, 15 minutos, chega, faz a medicação. É uma medicação para dissolver o trombo. Dissolve o trombo e o cara volta a falar, volta a mexer. Olha, gente, a ele medicina ia continuar é um negócio... daquele jeito, entendeu? Isso é muito legal. E aqui na região a gente só tem nosso hospital. Só na Unimed. Só na Unimed. Protocolo fechadinho, bonitinho. Consegue, às vezes, em alguns casos, fazer uma ressonância, em casos bem específicos. A pessoa acordou assim, levou direto pro hospital, tá? Que horas que foi o AVC? Não sei, tava de madrugada, não sei se tem esse tempo. A gente tem um tipo específico de ressonância. Você vê a lesão e vê se essa lesão já virou lesão de verdade. Opa, ainda não. Ainda tem uma área aqui que ainda não consolidou. Vamos dar tempo de fazer alguma coisa. E a gente vai lá e faz. E pode ser rápido assim mesmo? Tipo, acordou assim? Quando é repentino do nada. Eu posso estar mesmo, conversando né? com você agora e minha voz começa a ficar embolada e eu AVC. Entupiu na hora e começa a fazer o problema. E é o problema que geralmente mais ocorre nesse sobreaviso, seria talvez um dos mais corriqueiros. É, o mais corriqueiro, é o principal. O principal disparado. Então, porque a gente tem que estar ali, que é o que a gente consegue agir, né? Então, o doutor tá na Unimed nessa questão e tem o teu consultório. Tem o meu consultório. Bombando, né, o tempo inteiro ali, né? E então fica nessas duas frentes. Ou tem alguma outra que tá faltando, gente? Eu sou curador lá da neurologia da Rede Conex, é uma rede de telemedicina. E aí eu que ajudei a montar a equipe deles, atende pro Brasil inteiro também, é muito legal. Que legal. Consulta também. Agora me conta, doutor, porque assim, dentro do nosso papo, claro que a gente já teve uma percepção um pouquinho da vida pessoal, porque provavelmente é um excelente doutor leitor, porque ele falou aqui, né? Consumidor de coisas profundas, faça-me o favor, porque se ele não for, a gente briga com ele aqui agora, porque ele brigou com a gente, ele falou que a gente tá, né, com a gente assim, né, de um modo geral. Mas eu acredito que seja um excelente, que seja um hábito a leitura e de filosofia. Você viu que eles falaram, que ele falou até uns autores chiques, ele falou Dostoiévski, ele falou filósofos, amor, você está trabalhando com coisas chiques. Então, quais são, é isso mesmo, é bom, você gosta de ler? Gosto. E olha que eu luto para ter um hábito de leitura. Na nossa rotina, porque a nossa rotina né? é muito grande, assim, é muito rápida, é muito difícil parar para ler, assim, tem que chegar em casa e tem que responder um monte de WhatsApp, e aí eu fico sem responder os pacientes, tem os pacientes que necessitam de mais urgência, tem as coisas que a gente vai fazendo, então tem que separar um momento. Tem mesmo. A família. Tem a família, tem que separar um momento. E geralmente a sua leitura tenta fugir um pouquinho da leitura de medicina, porque senão fica doido, fica pirado. Com certeza. E o que o doutor gosta de ler? Tudo. Tudo? Sim, sei lá, o que eu tenho lido atualmente, assim, eu gosto de ler, eu falei que eu sou católico, eu gosto de ler agora, tô lendo atualmente A Vida de um Santo, de São José Maria Escrivá, da causa do cotidiano, da vida ordinária. Gosto de ler filosofia, adoro ler filosofia, livros pequenos, eu dou dicas de livros para meus pacientes no final da consulta, eu mando um WhatsApp, mando via Instagram, via direct. Coisa chique, às vezes tem lá Apologia de Sócrates, um livrinho pequenininho, Mito da Caverna. Ai, né? Essas coisas são... Eu gosto. São clássicos. Alguns livros que algumas pessoas chamam de autoajuda, mas que estão além disso, livros de psicologia também, eu gosto muito, adoro psicologia. Os livros do Viktor Frankl, né, um psiquiatra que ficou preso no campo de concentração, então ele tem uma história belíssima ali, de linha de tratamento psiquiátrico. Essa coisa de autoajuda, as pessoas também têm um preconceito com esse termo, né? E é verdade, mas a gente tá buscando algo para se ajudar, então, isso aí. Né? Então... Igual o autoconhecimento com um termo pejorativo, mas é interessante. Mas é isso. Você vai lá se conhecer, enfim, importante.
O que mais que o doutor gosta? Sabe o que eu vi? A última foto? Charuto na mão do doutor. Eu gosto, né? Eu gosto. Dosadinho, né? Dosadinho. Porque senão aí os pacientes vão pegar no pé dele, né? Não, eles pegam. Eles quando a gente pergunta, esse charuto aí, doutor? Charuto, doutor. Faz mal? Faz, tá bom. É só equilibrar, né? Não, né? Por favor. Se ficar sem fazer atividade física faz mal, comer muito doce faz mal, tudo faz mal, né? A gente tem que estar ali dosando com muita calma. E boa defesa dele, né? A gente tenta, tô querendo Ele gosta de torta de limão. Torta de limão. Torta de limão. Ele não gosta de atividade física, mas ele faz, porque, né? Isso aí faz porque tem que fazer, né? Porque tem... A gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que tem que ser feito. É o famoso tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Não tem jeito. A suplementação, que ele já disse que é algo que ele incorporou na rotina dele. Sim. E temos uma digníssima que estava aqui querendo, vou liberar para você, calma, vou liberar porque ele precisa sair, gente. O doutor é casado, fala nome, por favor. A Cristiane, a gente tá casado há 10 anos. 10 anos? 10 anos já de casado. E a Cristiane é médica? Médica. Cristiane Rebelo, oftalmologista. Ela que eu encho o saco dos meus pacientes. Ele falou assim, amor, me ajuda aqui, cara. Aqui, eu atendo muito paciente, por exemplo, com esclerose múltipla. E é uma das áreas que eu me especializei. Então, as neurites óticas, tem essas coisas. Eu falo, eu jogo pra ela, amor, vem cá, me ajuda aí, vem fazer aqui. Doutor, queria uma ajuda, eu sei tudo. Amor, exatamente. Eu tô sem... fala, vai lá, vai aqui, ó, minha esposa aqui, ó. Ela é ótima. Ela vai te encaixar, se ela não encaixar, eu falo com ela. Ela chega pra mim e fala assim, amor, me avisa pelo menos quando você manda, né? Porque chega um paciente, não sei nem de onde surgiu. E como é que é a Cristiane? Cristiane. Nessa rotina aí dela também é puxada, os médicos da vida, puxado, né, também, puxado, né? Então acaba que um entendendo o outro, né? Isso é uma coisa muito boa, né? Médico casado com médico, eles entendem, né? Eu tô 10 anos de formado também. Vocês conheceram na faculdade? Antes da faculdade, no colégio. Eu sou namorado, a gente tá 16 anos juntos, 10 de casado. Terceiro ano do colégio lá no Rosário e a gente começou a namorar. Porque os dois, então, de Volta Redonda. Os dois de Volta Redonda. Olha só. A gente foi pra Niterói, ficou lá, né? Amor de adolescência. E aí voltamos pra cá pra ficar perto da família, uma cidade mais tranquila. Hoje moram aqui. Hoje o doutor não atende, mas já chegou a atender no Rio. Não, eu ainda atendo em Niterói. Na cidade de Niterói, a cada 15 dias eu tô lá. Essa segunda-feira, vou pra lá. Bate e volta. É essa vida, gente, de médico. Doutor, olha, assunto pra falar a gente tem. Meu Deus do céu, porque, olha, vamos combinar. A ansiedade, na verdade, todas as situações envolvendo a neurologia, eu acho que não puxando sardinha pra especialidade, né? Especialidade, a melhor especialidade. Ele que tá falando. Desculpe meus amigos que estiveram aqui antes. Tem nada com isso. Mas eu sempre aprendo muito saindo daqui do Doutorcast. Eu falo que eu sou jornalista com pós em Doutorcast, mas é um papo, falar sobre ansiedade é muito proveitoso. Toda vez que eu saio daqui do Doutorcast, na verdade, na minha última vez que eu saí daqui, eu cheguei e falei assim com meu esposo, eu falei, a gente fica valorizando tanta coisa, e coisas para casa, isso, e compra aquilo, e a gente é a nossa saúde mesmo, porque é um impacto, toda vez vem alguma lição, com muita informação, de forma muito coerente, você fica, poxa, eu faço tanta coisa, eu invisto dinheiro em tanta coisa, o meu tempo em tanta coisa. Foi uma briga, né? Porque o homem é muito difícil de ir no médico. Mas então foi uma oportunidade que eu tive ali de mostrar, poxa, eu tô vendo que realmente a gente faz tanto, mas para nossa saúde, como é importante a gente refletir. Na nossa saúde mental, que reflete no físico e vice-versa. Então, é o famoso todo, né? A vida é uma só. Então, eu queria muito, muito te agradecer, doutor. Eu sei que a gente poderia ficar aqui falando sobre ansiedade, sobre o seu curso, sobre a sua página, sobre a sua vida pessoal. Conheçam mais o trabalho do doutor através da rede social, também acompanhem, porque ele está lá de forma muito assídua, mesmo na rotina corrida, tentando colocar o conteúdo dele lá com excelente qualidade, o curso, mas tirar esse tempinho, essa quase 2 horas aqui que a gente estava tendo esse papo, muito obrigada, de coração, foi excelente, tenho certeza que quem ficou com a gente aí teve paciência para consumir conteúdo profundo, aprendeu bastante. Obrigadão, doutor. Eu que agradeço, eu adoro conversar, e esse é um assunto que sei que mexe as pessoas, e eu vi muito isso. Às vezes a gente toma um toquezinho ali, né?
Isso ajuda. Enfim, eu fico muito, muito contente. Primeira vez que eu participo de um podcast. Então, Ele tá dando show, gente. Eu que agradeço o convite. Obrigado mesmo. É demais. Porque a gente falou do Covid rapidamente, foi o gatilho para muito da ansiedade. Mas a ansiedade é um mal que não é só do século agora, a gente fala mal do século, mas é porque é um problema que sempre, né? Sempre existiu. Talvez a gente tenha essa noção de forma mais perceptiva agora e como é importante a gente cuidar desse assunto específico. Eu realmente saio daqui com muito conteúdo, refletindo mais sobre isso, vigiando minha pálpebra, né? Pálpebra aqui. Minha unha que eu fico assim, né? Cutucando, que a gente fica, cada um tem o seu... Tiquezinho ali, né? Nervoso. E é mesmo, é um tique nervoso. Inclusive as crianças, né, doutor? A gente sabe que as crianças pegam muito isso vendo a gente, então cuidar das nossas crianças também, desde a infância disso, para que cresçam adultos mais saudáveis emocionalmente. Mas é isso, papo bom demais. Vocês estão vendo que eu não quero encerrar, né? Mas o nosso... O Fernando já tá aqui, né, querendo Aline? Vamos encerrar o nosso nos bastidores aqui. Bom demais. Esse foi mais um episódio do DoutorCast, hoje com o Dr. João Marcos, neurologista. Lembrando, nossa patrocinadora oficial, a Unimed Volta Redonda, que o doutor está lá trabalhando com aquela equipe, como ele disse, muito competente. A gente sempre dá ênfase nisso. E a realização AmpliaMed, ponto de saúde, apoio, falo mesmo, comunicação e realização de vocês que estão sempre com a gente, acompanhando. Já sabe, né? Compartilha esse conteúdo. O doutor tem obrigação de compartilhar na página dele. Acho muito bom, já que ele tá super engajado lá. E vocês também, por favor, compartilhem com quem é ansioso, com a gente mesmo. Deem sugestões de temas, aquela chamadinha para ação clássica que é muito importante para você continuar divulgando nosso trabalho. Beijo grande pra vocês. Brigadão, doutor. Tchauzinho. Tchau, gente.